Olha, é o seguinte, nós vamos falar um pouquinho de energia solar. O André está aqui com a gente hoje, ele é sócio-diretor da Energia Plena. Por que é importante? Algumas pessoas não têm noção do que significa a economia, não só para o próprio bolso, mas também para todo o país quando você decide utilizá-la. É claro que existem algumas regras, você precisa entender melhor como é que funciona, até para dentro da sua casa, mas para algumas pessoas parece que isso está muito distante da nossa realidade, e não está. Então eu quero que você preste atenção na nossa conversa com o André, justamente para você elucidar um pouco dessas dúvidas que você pode ter, achando que não existe a menor possibilidade de economizar energia elétrica, né, André? Seja bem-vindo, querido. Muito obrigado. Boa tarde, obrigada por você estar aqui com a gente. Boa tarde. André, eu queria começar a falar um pouquinho da energia solar na casa da gente. Qualquer pessoa pode deixar de utilizar a energia elétrica e utilizar a energia solar, ou a casa requer alguns cuidados diferenciados? Não, qualquer pessoa que esteja regularizada com a concessionária local, ela pode utilizar a energia solar fotovoltaica. É bem importante a gente diferenciar, logo assim, como primeira coisa, por favor, a questão da energia termosolar para a energia solar fotovoltaica. O que é essa energia solar fotovoltaica? A termosolar é aquela que aquece a água do chuveiro. Sei. E tudo mais, que é mais comum no Brasil, um pouco mais utilizada. E a solar fotovoltaica, que é o que a gente trabalha, que é a bola da vez, é o mercado, um dos mercados que mais crescem no Brasil, as placas solares fotovoltaicas, elas geram energia para a casa inteira. Então, não é só para aquecimento, ela gera energia elétrica para toda a residência, no caso. Mas daí, André, por exemplo, quando eu tenho esse tipo de energia para alimentar todo o sistema da minha casa, eu tenho que automaticamente me desligar da companhia de energia elétrica que me serve? Não. São coisas diferentes ou não? São coisas diferentes. Esse sistema, ele é homologado na concessionária de energia, então tudo regulamentado. Tá. A concessionária de energia faz uma vistoria na sua casa para ver se o sistema está... Por exemplo, vamos falar do meu caso, que é a Eletropaulo. Certo. Então, eu tenho que ir na Eletropaulo e dizer que eu vou mudar o sistema da minha casa. Não, na realidade, Não as empresas que instalam, elas fazem todo esse projeto de engenharia e essa intermediação com a concessionária de energia. Então, eu só preciso ter a empresa que faça isso para mim. Exatamente. No caso, por exemplo, a Energia Plena. A Energia Plena. Eu contrato uma empresa para fazer essa mudança. Exatamente. E a empresa, ela pode me dar... como é que eu entendo se realmente eu vou ter, se essa economia compensa? Existe um estudo para isso? Existe. Você vai na minha casa e faz toda uma análise, pega a conta de luz, tá. Através da conta de luz a gente vai ver a localização para poder pegar a irradiação solar do local, ver qual que é o teu consumo médio anual, mês a mês, para a gente poder dimensionar um sistema que atenda e também ver a tarifa que você paga para a concessionária e informar para você qual vai ser o retorno financeiro desse investimento e a taxa interna de retorno. Por exemplo, você vai me falar, olha, você vai gastar tanto, sei lá, você vai gastar tanto para... É um gasto que você vai ter para mudar o sistema. Na realidade, é um investimento. Gasto, ele não tem um retorno. Um investimento que você vai fazer, ele vai ter um retorno imediato. E que previamente eu já vou saber qual é. Exatamente. Até 95% da tua tarifa de energia. Por exemplo, se hoje você paga R$300 de conta de luz, você passa a pagar 30. Que é a tarifa mínima da concessionária, André, a tarifa de uso da rede. Mas daí, André, eu tenho que pagar também para a empresa fazer uma manutenção mensal, ou não? Não, depois que eu instalo esse sistema, já era? O sistema, ele tem a manutenção mínima. Ele não tem manutenção elétrica, a manutenção dele vai ser limpeza a cada 6 meses. Que ou você pode contratar a empresa para fazer, ou se o telhado for de fácil acesso, você mesmo pode fazer essa limpeza, que seria um jato de água, né? A própria água da chuva, ela limpa as placas. Tá. Porém, tem um acúmulo mínimo de poeira ali no final das placas que necessita de uma manutenção a cada 6 meses, uma limpeza. Ô André, e daí, desculpa a minha ignorância, mas eu quero saber o seguinte, por exemplo, essa energia, ela é gerada pelo sol? Exato, ela é gerada com a luminosidade do sol. E daí se fizer pouco sol? Ela também gera, porque não é com o sol incidindo. Não é o sol. É a luminosidade. As células, elas porque a impressão que dá pra gente é não. Se não fizer sol, você não tem como gerar. Não tem nada a ver. Não, a claridade, mais ou menos isso? Exatamente, a claridade. Basta nascer o dia que as placas começam a gerar. Se estiver nublado, ela vai gerar, lógico, que em menor quantidade. E se estiver chovendo, também ela gera. Inclusive, você adquirindo o sistema, você consegue monitorar essa geração
pelo celular, pelo tablet ou pelo computador. Então, é mais uma certeza de que você está gerando aquilo que você adquiriu, né? É uma tecnologia nova, exatamente. Para o dia a dia. Exato. A gente tem umas imagens que o André separou para a gente da OAB de Brasília, né, André? Exato. De Brasília, só para você... Conselho Federal, me explica direitinho o que eu estou vendo ali, as placas. Vamos lá, você está vendo as placas ou módulos fotovoltaicos, né? Eles geram... Que é o que? Essa parte branca que está em cima da telha, André? Não, essa parte meio azulada agora que você está vendo, são as placas que estão gerando energia através da luminosidade. Elas produzem energia elétrica em corrente contínua. Quer dizer que as placas ficam, por exemplo, no caso de um prédio comercial, ou mesmo de um prédio onde as pessoas possam gerar para o prédio todo, é na parte de cima. Ela tem que ficar exposta ao sol. O grande inimigo da energia solar não é tá nublado ou tá chovendo, é o sombreamento. Tá. Não pode estar numa área que gere sombra. O que significa que na minha casa, por exemplo, tem que estar no teto. Tem que estar no telhado, ou numa parte, num quintal, um estacionamento, mas que esteja exposto que esteja exposto à luminosidade do sol, exato. E por exemplo, uma casa que tem um consumo de energia elétrica de, sei lá, de R$200, você falou de 300, né? Isso. Daí qual é o investimento para eu ter isso na minha casa, André? Mais ou menos. Ele varia de local para local, porque se você for no Nordeste, muita irradiação solar, você precisa de menos placas, menos equipamento para poder gerar energia. Mais barato. Se você vai para Curitiba, Santa Catarina, menos irradiação, fica um pouco mais caro. Vamos colocar uma média, uma conta de R$200? Em São Paulo. São Paulo hoje vai gastar entre uns 14 e 19 mil reais para instalar. Certo. Porém, em 4 anos e meio, você tem um retorno desse investimento e o sistema ele tem garantia de 25 anos. Então, isso que é o mais importante, é uma garantia muito longa. Você está fazendo um investimento de médio e longo prazo para poder com retorno garantido. Com retorno garantido. Que é verdade, exato, né? exato. Então, minha conta vai baixar por quanto? Por uns R$20 por mês? Em torno de 25 a 29 reais por mês. Você tem uma economia entre até 95%, que a gente fala, mas a média é entre 90% e 95%. Ô André, agora, por exemplo, se eu moro num apartamento de vários andares e ninguém quer ter esse tipo de energia, tem como eu ter sozinho dentro de um apartamento, de um prédio? Não, nesse caso não. Nesse caso você teria que ter um outro imóvel onde você colocaria as placas solares para gerar e o crédito excedente você passaria para o teu apartamento. Isso é possível pela... Como assim? Peraí. Então, por exemplo, eu tenho uma casa e um apartamento. Exato. Mas aí tem que ser perto ou não necessariamente? Não, tem que ser dentro da mesma área, tem que ser Eletropaulo, por exemplo. Eu tenho uma casa na praia. Vamos dizer que acho que a praia é Eletropaulo, não é? Não, na praia já é CPFL, já é outra concessionária. Mas vamos dizer, eu tenho uma casa em Barueri. Por exemplo, em Barueri, isso. E tenho um apartamento aqui em São Paulo. Exato. Daí eu tenho que estar lá na casa de Barueri. Exato. E de lá pode chegar no meu apartamento, é isso? Exatamente. Você vai instalar lá, você vai instalar... Sem o custo adicional? Sem o custo adicional. Você vai superdimensionar o sistema, vai pegar as duas contas, somarem, colocar na tua casa para poder gerar a mais do consumo da residência. Esse crédito, ele é injetado na rede da Eletropaulo e você indica a outra unidade consumidora, a outra conta de luz para receber esse crédito. Entendi. Exatamente. Agora... Estou perguntando um monte de coisa, né, André? Mas eu quero Estamos saber aqui, é um mercado novo, né? Por exemplo... O Brasil tem desde 2012, né? Se você vai para a Europa, por exemplo, a Alemanha tem há 35 anos funcionando, então as dúvidas são normais. É porque a gente tem um pouco de medo também, o que é novo acaba assustando um pouco, né? Exato. Até porque muitas vezes esse país é meio desorganizado, você fica se sentindo desprotegido pela falta de conhecimento. Sim. Por exemplo, tem alguma coisa a ver, porque quando acaba a energia elétrica, você fica sem luz em casa e nada funciona. Sim. Quando acontece isso na rede, isso também reflete nessa operação toda? Sim, reflete porque um dos aparelhos, eu vou tentar evitar falar um pouco técnico aqui, mas um dos aparelhos que é o inversor, que ele transforma a corrente vinda das placas para corrente alternada, que é a corrente que a gente utiliza na nossa residência. Ele é obrigado a ter um dispositivo que desliga quando falta energia da rede, porque é questão de segurança, né? Entendi. Você vai estar gerando energia mesmo mesmo com a falta de luz. Porém, ele não pode injetar na rede, senão na hora que o técnico for fazer a manutenção, ele pode sofrer um choque, Quer dizer, você fica sem energia elétrica como todo mundo também, que a gente está acostumado. A energia solar ela é para economia e do dia proteção a dia e não para falta de energia. Para falta de energia você tem que ter um no-break ou algum outro
método para poder suprir essa falta. Agora, a energia solar ela veio para realmente fazer economizar e muito na conta de luz, além, lógico, de favorecer o meio ambiente, né? Você falou economia e proteção. Por que proteção, André? Porque você fica protegido dos aumentos da concessionária, que é o maior inimigo, né? Que até todo ouvi mundo... essa semana, acho que foi sexta-feira que saiu, que esse mês a bandeira é normal lá, né? Que não é bandeira vermelha. Exato. E eu fico pensando assim, o que significa isso, né? Porque, na verdade, tinha que ter uma redução, porque está muito alta o valor muito alto o valor da conta, na realidade, né? o que significa que com a crise hídrica... falta de água nos reservatórios, as concessionárias elas têm que acionar as térmicas, carvão e tudo mais, que é uma energia mais cara. Então, eles repassam esse custo adicional para o consumidor através da bandeira amarela e vermelha. Então, ou seja, quando a gente começa a falar de energia solar e se houver um investimento grande por parte do governo e tudo mais, e quanto mais o uso da energia solar estiver presente no nosso dia a dia, menos a gente vai estar sujeito a bandeiras amarela e vermelha na nossa conta de luz. André, para encerrar, eu queria te perguntar uma coisa. Nós falamos da impossibilidade de você sozinho ter essa energia elétrica gerada no teu apartamento, a menos que você tenha uma outra casa. Agora, se todos os condôminos decidem que esse é o melhor sistema, esse investimento, ele é um só para todos os apartamentos, ou seja, tem um rateio, daí o custo é bem menor, ou não? Para cada residência, para cada apartamento, é esse valor de investimento que você tinha falado, em torno de 14 mil? Então, não, aí vai depender do consumo de cada apartamento. Tem apartamento que tem 3, 4 aparelhos de ar-condicionado e tudo mais, então o consumo é maior. Tem que ser individual. Tem que ser, na realidade, dá para ser feito, existe até a norma prevê, né, que é a norma da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela prevê a geração compartilhada. É quando vários interessados se unem em cooperativa ou consórcio, fazem uma usina só e dividem essa geração em todas as faturas. Isso é possível, é permitido. Mas aí tem que ser feito um estudo para saber quanto é a conta de cada um. Porque senão você pega um que tem um casal e não tem nem o ar-condicionado, você pega uma outra que tem 6 pessoas, 4 crianças e ar-condicionado em todos os quartos. Não tem que ser justo, né, André? Tem que ser justo. Obviamente, um consumo menor vai ter uma participação menor na questão do investimento, né? Sabe o que eu acho? É o que eu falei para você no começo. Pela falta de conhecimento, a gente acaba gastando um pouco de dinheiro à toa. Isso vale mais, você pode falar, não, para minha casa, eu não tenho condição de fazer um investimento como esse. Mas se as empresas, o comércio, eu estava vendo aqui que a sede da Energia Plena é no Brás, naquela região, se todo mundo resolvesse fazer, é uma economia enorme, que não tem como baratear o custo, até o custo da energia elétrica para nós também, para quem é morador, né? Sim. Então, isso é uma coisa que você tem que avaliar, porque, na verdade, você vai ver a médio e longo prazo, não só o retorno, mas no teu dia a dia, esse aumento cada vez menor, esse aumento, na verdade, de lucro, porque você vai ter a oportunidade de perceber a diferença gritante que é na conta do final do mês. Eu vou deixar os contatos da Energia Plena para você, que vale a pena você conversar com o André para entender melhor. O que a gente conversou aqui é só para você começar a perceber da necessidade de algumas mudanças, porque vai ter um tempo que nós não vamos ter mais nem água para gerar a energia. Você tem visto isso ao longo dos anos, os níveis de todos os reservatórios cada vez mais baixos e até as hidrelétricas trabalhando com dificuldade cada vez maior. Energiaplena.com.br. O endereço é na Rio Bonito, aqui no 650 do Brás, em São Paulo. Mas se você não está em São Paulo, você pode entrar em contato com eles por telefone também, que eles esclarecem as tuas dúvidas, agendam um encontro para poder conhecer a tua casa e ver qual é o melhor momento, o melhor método, aliás. O telefone é o 2692-4960 e tem o WhatsApp também, que é o 94545-1868. Vou repetir para você, 94545-1868. André, adorei, viu? Seja muito bem-vindo. Uma alegria receber você aqui com a gente. Muito bom obrigado. Ficar sabendo que realmente funciona e dá certo. E é muito mais barato, né, André? Exatamente. Obrigada, viu, querido?